A paz e graça do Senhor Jesus a todos que me seguem no meu canal, Emanuele, Evangelista da Palavra de Deus. Tudo bem com vocês? Bom, gente, o assunto de hoje vai ser sobre a depressão. Amém? Vou colocar alguns versículos para vocês, amém? Referente à depressão. E eu gostaria de citar um ponto muito legal, amém? No momento, um testemunho, né? Um momento da minha vida onde eu tinha muita depressão. Não foi um momento que Deus estava moldando o meu coração. Eu tinha muita depressão mesmo, depressão profunda. Cientificamente falando, a depressão é algo psicologicamente analisado pelos psicólogos, amém? Neurologistas, mas a depressão em si, ela é uma doença espiritual que deve ser tratada. Muitas vezes a gente sente essa angústia, algo que vem sobrenatural sobre a nossa vida, e muitas vezes o antidepressivo só serve para desmaiar a gente não sente nada. É como se fosse uma droga. E as pessoas usam drogas para se refugiar, né, para sair da realidade, para amenizar aquela dor, né? A maconha serve para acalmar, a bebida serve para acalmar também, né? As outras drogas não servem para acalmar, né? Servem para outras coisas. Mas muitas pessoas usam antidepressivos como forma de refúgio, né? Ou de se livrar daquela dor. Então, não é o melhor método, nem um método eficaz de livrar daquela dor. Então eu estou aqui hoje para analisar, para te dar uma solução e para corrigir isso aí na sua vida e para que você entenda para que serve esse tipo de angústia dentro do nosso coração. Vamos analisar alguns versículos, né? E eu vou colocar para vocês aqui também. Deixa eu ver quantas pessoas. Pelo que eu li a Bíblia, umas 3 vezes. Não estou com a Bíblia aqui agora, mas na hora que eu editar o vídeo eu vou colocar para vocês. Eu lembro que Jó, um dos servos de Deus, que tinha esta angústia e pedia para Deus a todo tempo: Deus me livra dessa angústia, era o nosso servo Jó. Jeremias também, conhecido como profeta chorão, ele também tinha esta angústia e pedia para Deus tirar. Outro servo de Deus, muito conhecido também, é Davi, né? Ele reflete isso, né? Ele se remete a esse fato nos livros de Salmos, né? Que são livros poéticos, mas ele fala várias vezes sobre a angústia na sua alma. Então vou colocar para vocês aí verem. Então, gente, agora que vocês já conhecem um pouco sobre os versículos de alguns servos de Deus que também tinha a chamada depressão, que não é uma depressão, eu vou explicar para vocês o que é. Bom, são três pontos que eu vou dar para vocês. A angústia, ela pode ser dada também a todos aqueles que têm o dom de revelação e dons espirituais. Então essas pessoas não são carnais, elas são espirituais. Então quanto mais elas alimentam sua carne de coisas abomináveis a Deus, elas vão ter abominação na sua alma. Então abominação são algo que vocês fazem assim que abomina a Deus, tipo o pecado do adultério, da cobiça, roubo, fornicação, inveja e etc. São coisas que são abomináveis a Deus. Vou explicar para vocês. Teve uma irmã que falou para mim assim:
Ô, Manu, para Deus não há pecadinho nem pecadão. Então todos nós somos pecadores, correto? Eu falei, sim. Então, como é que pecadores, crentes vão para o céu e pecadores como nós não vamos para o céu? Aí eu expliquei para ela, né? Falei, a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Vamos lá na Bíblia pra gente ver o que é estar certo, o que tá errado. Então, essa amiga minha é homossexual. E ela falou pra mim, então uma adúltera, uma prostituta, ela pode ser salva? Eu falei assim, sim, se ela se arrepender. E ela falou pra mim, e eu que sou homossexual, eu sou como se fosse adúltera? Sim. Eu falei, sim, você é como se fosse uma mulher adúltera. É como se fosse a prostituta. Aí eu analisei pra ela alguns pontos, né, de pessoas que são adúlteras. Eu falei, existe a adúltera que é a prostituta, que vende o corpo. Existe a adúltera que se mostra, né, que usa decotes e fica pagando vamos dizer assim, mostrando seu corpo sensualmente, né, para outros homens pecarem. Tem aquela também que é adúltera, mas ninguém sabe, né, que ela tem pensamentos impuros, pensamentos de fornicação, e comete o ato de se tocar, né, masturbação. E isso vale para os homens também, tá? Vale para os dois lados, para mulher e para homem. Tô falando para mulher porque normalmente os homens já são mais pecadores do que as mulheres. Por que os homens são mais pecadores que as mulheres? Porque a mulher em si, ela foi criada para atrair Adão, o homem, né? Ela foi criada para satisfazer, né, o homem, para ajudar o homem, para cuidar do homem, para estar ali a todo tempo servindo, mas não como escrava, mas sim como companheira, como um ato de amor, um ato de carinho. Esse vai ser o próximo vídeo. Fiquem ligados que o próximo vídeo vai ser após esse. Então, vamos voltar para os atos de pecado. Então, Deus fez a mulher, sim, mais sensual. A mulher, ela tem um poder atrativo. E, infelizmente, depois do pecado, esse poder atrativo acabou causando algo abominável a Deus, né? Mas Deus não abomina o homem. Deixando bem claro aqui que Deus abomina o pecado. Amém? Deus não abomina, não nos abomina. Abomina as coisas que a gente faz. E a Bíblia foi feita para isso, para que a gente seguisse a Bíblia da melhor maneira possível. Amém? Com os mandamentos, tudo direitinho. E o que acontece hoje em dia é que a maioria das igrejas, não vou dizer todas, vamos dizer 97% das igrejas, principalmente as igrejas grandes, elas usam a Bíblia de uma maneira para sobressair do evangelho com o evangelho da prosperidade. E isso tem afastado muitas pessoas, mas isso serve para cumprir aquela palavra de Deus que diz na sua profecia que muitos, nos fins dos tempos, haverá lobos vestidos de cordeiro, vários falsos profetas, e por causa disso muitos se desviarão. E neste tempo, muitas pessoas criarão cobições nos seus ouvidos. A palavra de Deus fala, e se voltarão às fábulas, e se tornarão doutores das suas próprias concupiscências, as suas cobiças. Então isso é bíblico, amém? Então, irmãos, a depressão, ela não é mais do que feridas na alma, né? Vocês quis falar os outros pontos. Então, são pessoas que cometem, primeiro ponto da depressão, pessoas que estão cometendo, abrindo brecha para o inimigo agir na sua vida, gerando, como posso dizer, a Bíblia fala que tudo que semeamos, tudo que plantamos, colhemos. Então, existe a lei da semeadura. Amém? Muitas vezes a gente passa tribulações por causa dos nossos maus atos, amém? Que geram maldições nas nossas vidas. O segundo ponto da depressão, Deus moldando, Deus moldando. Então Deus está trabalhando na sua vida, te corrigindo, falando assim, isso está errado, tem que ser mudado. E com o tempo a gente vai melhorando, a gente vai vendo, a gente vai moldando o nosso caráter e vai vendo as coisas boas. E a partir do momento que nós vamos cometendo as coisas certas e seguindo os mandamentos e obediência a Deus, a gente começa a sentir e desfrutar. Da Bíblia fala que é o prazer do gozo de estar na presença de Deus. Então, quando a gente começa a praticar as coisas certas de Deus, a gente começa a sentir o gozo de estar na presença de Deus, que é a paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão, perdão, amor às coisas de Deus, né? E não às coisas do mundo. O terceiro ponto da depressão, a Bíblia fala que são aqueles que praticam a iniquidade mesmo. Amém? Não é só um pecado oculto,
igual eu falei no primeiro ponto, né? São pecados que a pessoa comete, mas a pessoa tem um coração bom, mas ela está cometendo pecados e está trazendo maldições para a sua própria vida. Esse terceiro não. Esse terceiro são pessoas realmente que fazem coisas ruins. Amém? Elas podem ser salvas, sim, se elas se converterem. Porque a partir do momento que elas se convertem a Jesus Cristo, vai ser da mesma forma, Deus vai começar a moldar. Amém? Então o primeiro ponto é, a pessoa, por exemplo, a pessoa é ruim, pode acontecer a pessoa ser ruim, ela se converter, ela vai passar naquele estágio lá que eu falei do primeiro, que ela ainda vai fazer coisas erradas, vai colher maldições ainda, e vai no terceiro estágio, que é o último estágio, que é a depressão da correção. Né? Quando Deus está corrigindo a gente, está moldando a gente sente aquela, mesmo convertido, estou indo na igreja, estou fazendo tudo e estou sentindo essa angústia. Essa é aí o estágio da correção de Deus. Então são 3 estágios, amém? E por que tem que ter isso? Bom, nosso caráter Deus conhece infinitamente. Deus é infinitamente sábio, conhece o nosso caráter. E a melhor forma que Deus sabe que nós vamos deixar Ele corrigir, vamos aprender através da correção. Como se fosse um filho. Nós somos filhos de Deus. E Ele é um pai justo que corrige seus filhos. Quando a gente vai corrigir uma criança naturalmente, o que a gente faz? A gente põe a criança de castigo para ela aprender, correto? E Deus faz a mesma coisa, não é que Deus castiga, não. A Bíblia fala que Deus castiga, mas eu não quero focar nesse ponto que Deus castiga. Quero focar que a gente faz coisas erradas e a gente é culpado dos nossos próprios erros, através das nossas más atitudes. Amém? E Deus está ali para querer a gente melhorar, querer ver a gente evoluir, querer ver a gente estar na presença dele. Ele quer ver a gente desfrutar dos prazeres desta terra, porque Deus falou, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas para a gente comer o melhor dessa terra, a gente tem que plantar nessa terra. A gente tem que plantar bons frutos nessa terra para poder colher bons frutos nessa terra. Então isso que eu quero dizer para vocês. Deus, ele é terrível? Sim. Ele é infinitamente bondoso? Sim. Ele é misericordioso? Sim. Mas também ele se ira. Ele fica bravo. Amém? Então eu quero que vocês consigam entender isso. Eu só consegui entender isso não através de pessoas falando. Eu consegui entender isso através do Espírito Santo. E eu quero que vocês entendam isso através de Deus. Eu quero que vocês sintam isso, para vocês poderem compreender. Porque eu falando aqui, às vezes vocês não vão conseguir interpretar o que eu estou querendo dizer. Mas quando vocês sentirem isso, vocês vão ver quem é Deus. Porque nós saímos de Deus. Deus assinou a sua assinatura no nosso DNA. E muitos cientistas se converteram através disso. Porque o nosso DNA forma a palavra Yao. É uma palavra hebraica que significa Deus. Amém? Então o ponto que eu queria chegar para vocês é que a depressão é uma doença da alma e tem cura. Vamos explicar para vocês agora o significado da depressão. Quero explicar para vocês também o que é ferida na alma. Amém? O que é ferida? Que são manchas na alma. Bom, quando Deus criou Adão e Eva, a gente era espírito, carne e corpo. Espírito, carne e alma. Amém? A alma fica no meio, na realidade. Amém? Então, a gente coloca assim para vocês entenderem. Depois que aconteceu o pecado, passou a ser carne, alma e espírito. Aí quando nós convertemos ao Senhor Jesus Cristo, a palavra já fala converter. Converter é o que é? É inverter aquilo que já estava. Então converteu, ela inverteu novamente. Entendeu a palavra converter? Então quando nós convertemos a Jesus Cristo, nós passamos a ser novamente espírito, alma e carne. Tá? A alma sempre fica no meio. Então passamos a ser espírito, alma e carne. A carne fica por último. Então começamos a dominar o espírito alimentar o espírito para que a carne não esteja forte. Porque a partir do momento que nós alimentamos a carne, o que manda em nós é a carne e não o espírito. Amém? Então vamos refletir agora. A alma é tudo aquilo que fica armazenado na nossa memória espiritual. Tudo que fizemos aqui na carne
na, na terra, vamos dizer assim, de bom e de ruim, vai ficar armazenado na nossa alma. Tem como limpar a alma? Sim, tem como limpar a alma. Jesus veio e foi para isso, para nos lavar pelo sangue do Cordeiro. Consegue compreender? Então, quando somos convertidos, nós passamos a ser espírito, alma e corpo. E a partir desse momento, nós somos ligados a Deus através de Jesus Cristo, porque ele veio, rasgou o véu quando Jesus foi crucificado, ele veio para rasgar o véu, aquilo que separava o homem de Deus. Então, através de Jesus Cristo, ele deixou o Espírito Santo para que seja nosso mediador, para que nossas orações cheguem diretamente a Deus e para que nós tenhamos o livre acesso. É aí que muitas pessoas ouvem Jesus, ouvem Deus, ouvem os anjos, vê, amém? Então, é o livre acesso, isso é bíblico. Lá no livro de Mateus 5, diz, bem-aventurados os puros de coração, porque vão ver Deus. Amém? Ou vão ouvir Deus, acho que é vão ver Deus. E tem uma outra passagem também que confirma essa tese. Eu vou botar o versículo para vocês aí, que fala assim, Jesus fala, eu tenho um rebanho e muitas ovelhas, e elas me seguem, e elas conhecem a minha voz. Amém? Vou colocar para vocês aí agora. Então, voltando lá. Como faz para limpar a sua alma? O pecado gera manchas na nossa alma. Não somente o pecado, mas frustrações, decepções, angústia, traumas. E tudo isso é algo que tem que ser retirado de nós. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que perdoar 70 vezes 7. 7 é o número da perfeição. Então, infinitamente você tem que perdoar sempre, sempre, sempre. Por que Deus disse 70 vezes 7? Porque 70 vezes 7. Vamos explicar. Porque a pessoa, ela vai fazer a mesma coisa com você quase sempre. Você vai ter que perdoar. Até Deus começar a moldar essa pessoa. E você vai fazer o quê? Orar por ela. Orar pelaquela vida e dizer, Deus, pelo amor de Deus, muda isso no meu esposo, na minha esposa, no meu filho, na minha filha, na minha mãe, no meu pai. E aí Deus vai ouvir as suas orações. E enquanto isso, Deus vai moldando a pessoa. Amém? Você tem que esperar. Tem que ter paciência. A Bíblia já fala, tenha paciência, espere em Deus. Amém? Então a gente tem que confiar em Deus soberanamente, com todo o nosso coração, porque somente Ele consegue trabalhar na vida da gente. A Bíblia fala, tem um versículo também que eu gosto de falar, a Bíblia fala, tem um versículo que fala assim, a tristeza do mundo gera a morte, mas a correção de Deus gera a salvação. Amém? Então nós temos que focar nisso. Olha para você ver. Eu vou colocar para vocês o versículo aí para vocês lerem. A tristeza do mundo gera a morte. O que significa? Depressão. A palavra depressão. As pessoas vivem essa coisa de depressão e entendem ela como se fosse algo mental, como se fosse uma doença mental. E não é uma doença mental, é uma doença espiritual e tem cura, porque essa doença é da alma, essa doença não é da mente, não é da cabeça da gente, não. Essa doença é da nossa alma. E tem cura. Qual que é a cura, gente? É correção com Deus, é conserto com Deus, é obediência, você começar a praticar aquilo que Deus disse. Eu vou te dar 3 pontos. 3 pontos. Se você fazer esses 3 pontos, eu dou a minha palavra que você vai ser curado. Te dou a minha palavra. Esses 3 pontos vocês vão ter que fazer. Os 3 pontos que você vai cumprir. Primeiramente, a Bíblia fala, Jesus. Os mandamentos de Jesus. Olha só pra você ver. Jesus veio como um homem, se fez carne, se humilhou, mostrou como é que a gente deve andar como ser humano. Ele andou como ser humano, ele foi usado pelo Espírito Santo, ele não tinha aquele poder toda hora que ele queria, ele deixou sua majestade, veio como um homem, entende? E há muitas vezes o Espírito Santo usava ele nem sabia, como a mulher do fluxo de sangue que encostou nele e falou, eu senti sair virtude de mim. Mas todo mundo aí, os Espíritos, mas todo mundo está encostando em você, querendo cura.
É natural você sair virtude de você. Ele disse não. Alguém me tocou com fé. E aí ele foi até ela e diz, a tua fé te salvou. Amém? Muitas vezes a gente conquista milagres através da nossa fé. É a nossa fé. Não é o pastor que está cheio de unção que curou você, não. É a sua fé. Você tem fé em Deus. Fala, Deus, aquele líder ali, eu mesma. Mas é bom a gente pedir outras pessoas para orar. Aquele líder ali, o Senhor vai usar aquele líder ali, ó, aquele pastor ali, como instrumento nas mãos, aquele missionário, aquela missionária, para curar, para me curar, através dele. Você vai usar eles como instrumentos na mão do Senhor e vai me curar. Quantas milhões de vezes que eu recebi cura através de pastores, através da minha oração, através da minha fé, de eu impor minhas mãos e dizer, está curado em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu sei que não é por mim, é pela minha fé. Amém? E a Bíblia fala, a fé não é nada sua, é dom de Deus. A fé que eu tenho é um dom que Deus me deu. Ah, mas aí eu vou pedir, como é que eu faço? Eu vou pedir Deus esse dom? Sim, você vai pedir, Deus, me dê fé, me dê esperança, me dê espírito de ousadia. Eu quero ter essa fé que a Manu tem, de sair curando todo mundo, de através da oração pessoas ser libertas, pessoas ser curadas da depressão, porque isso está acontecendo, isso sempre aconteceu. Através do meu jejum, através da minha oração, porque eu tenho fé. A Bíblia fala, se tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você ordenar um monte que se move para um lado, assim fará. Imagina. Eu nunca tentei, porque eu tenho medo. Na verdade. Eu nunca tentei porque eu tenho medo. No monte sai andando e acontece até uma tragédia de matar pessoas. Mas eu acredito que a minha fé consegue mover montanhas. Eu que não quero fazer isso. Se for um dia eu vou pro meio do mato aí, do nada, eu vou tentar fazer isso. Vou filmar ainda. Eles vão chamar de doida, né? Enfim. A tua fé, do tamanho de um grão de mostarda, ela move montanhas. Amém? E a tua depressão não é somente simplesmente feridas na sua alma. Feridas na sua alma, são manchas na sua alma que pode ser limpada e lavada com o sangue do Cordeiro. Eu vou te dar os 3 pontos, né? Então tá. Primeiro ponto, você vai dedicar aquilo, o primeiro mandamento que Jesus deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a si mesmo. A partir do momento que você começar a fazer isso, você já vai começar a ver as coisas mudar. Segundo ponto que você vai concluir na sua vida. Vigiar e orar ao todo tempo. Você entende o que é isso? Vigiar e orar? Vigiar. Você vigiar suas atitudes para não cobiçar, para não falar palavrão, para não amaldiçoar as pessoas, muitas vezes os filhos e parentes que são mais próximos. Vigiar isso. Você vigiar você mesma. Tipo, eu não posso fazer isso, entende? E orar a todo tempo. Nossa, mas eu não consigo orar a todo tempo. Oração é como se fosse um exercício para a sua alma. Quanto mais você ora, mais perto de Deus você vai estar. Você vai ver com os anos como é que vai estar. Daqui a pouco você vai estar fazendo igual eu. Vai estar orando para as pessoas vão estar sendo curadas, você vai estar ouvindo a voz de Deus nitidamente, você vai começar a ver e sentir a presença de Jesus, ver anjos na sua vida. Amém? O terceiro ponto principal, deixa eu voltar só aqui no primeiro aqui, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a si mesmo. Amar a Deus não é difícil, mas até o próximo sim. Amar ao seu próximo, amar seu inimigo, perdoar 70 vezes 7, e, enfim, não agir com violências violentos e sempre tratar bem até os que te odeiam. Bom, voltando ao terceiro ponto. O que o terceiro ponto significa? Correção. Correção com Deus. Se chama conserto com Deus. Vai fazer uma correção. O que requer fazer a correção? Você seguir os mandamentos. Certinho. Vamos fazer tudo certinho. Vamos tentar. Né? Vamos chegar próximo à perfeição, como fala em Efésios. Amém? Vamos chegar perto da perfeição. Vamos começar a buscar mais de Deus. A se consertar. O que eu preciso me consertar? Eu estou adulterando? Eu estou tendo pensamentos impuros? Eu estou falando palavrão? Eu estou ouvindo músicas satanistas? Eu estou ouvindo músicas agressivas? Eu estou vendo filmes violentos? Eu estou vendo filme de terror? Eu estou, deixa eu ver o que, ouvindo músicas sensuais ou músicas que falam de sexo, alguma coisa assim? Estou vendo filmes imorais?
deixa eu ver o que. Não, tem tantas coisas. Tô tendo pensamentos impuros, pensamentos pornográficos, ou pensamentos malignos, pensamentos de maquinar mal para outra pessoa, isso também, pensamentos impuros. Tô fazendo alguma dessas coisas ou outras coisas que Deus vai tocar no seu coração, agora eu creio nisso. Vamos corrigir? Vamos parar com isso. Vamos parar de semear fruta podre. Vamos parar de semear fruta podre. Vamos começar a semear frutos novos, frutos deliciosos, frutos bons. Que a Bíblia fala que a árvore que não dá bom fruto, cortar-se-á e jogar ao fogo. E mais embaixo, vou deixar esse versículo para vocês lerem. E mais embaixo, olha para você ver o que Deus disse. Olha para vocês lerem. Leia. Olha que maravilhoso o que Deus diz nesse versículo. Amém? Deus julga pelo coração do homem e segundo as suas obras. Primeiro é o seu coração, a sua intenção, e depois as obras. Porque a Bíblia fala, não adianta você fazer muitas coisas dentro da igreja o tempo inteiro e você não está fazendo por amor a Deus. E chega na sua casa, ou um mendigo te pedir uma comida, você... Ou a pessoa está vendendo algo dentro do ônibus para ajudar na casa e você... não, aquele cara ali deve ganhar mais que eu. Não, gente, não é assim não. Vou dar um testemunho para vocês que aconteceu esses dias. Eu estava com 10 reais. 10 reais, somente. E eu tinha que fazer algo muito importante no centro. Eu falei, Deus, o moço tá vendendo um negocinho de R$1. Eu falei, eu sei que eu vou tirar aqui, mas vai faltar para mim fazer o lanche do meu neném na hora de voltar, porque eu tava com meu neném. Aí vai faltar, porque eu sempre comprava pão de queijo, uma coisa pro meu neném. Eu falei assim, amém, vou ajudar ele. Deus vai multiplicar. E eu tinha 10 reais, assim a nota, né? E ele foi, eu comprei na mão dele, ele foi e me voltou o troco. Aí eu não contei nem nada, botei o troco dentro da bolsa. Quando eu fui pagar a passagem de voltar, que eu vi que ele me deu R$1 a mais. E eu fiquei toda desconcertada. Falei assim, meu Deus, como é que eu vou devolver isso pro moço agora? E Deus me falou assim, não, você teve um coração, como é que Deus falou? É tipo um coração doador. Ele usou outra palavra, Deus falou outra palavra pra mim. E eu falei assim, mas e esse R$1 não vai fazer falta pro moço? Não, e Deus falou assim, esse R$1 ia fazer mais falta pra você. E com esse R$1 eu comprei o pão de queijo pra mim vir embora com meu filho e um todinho pra ele. Porque ele é neném, ele não vai ficar com fome, que demorei um pouco mais. Eu falei assim, gente, como que é a fidelidade com Deus conosco? Como é que Deus é bom? E eu tava pensando em ajudar e acabei sendo ajudada. A minha condição tava mais escassa do que a do moço. E realmente a minha condição é bem apertadinha. Mas eu creio que Deus vai me prosperar. Eu creio nisso e vou ajudar muita gente ainda, em nome de Jesus. Por enquanto eu posso ajudar só na melhor maneira possível, que eu acho que é a maneira mais eficaz, que é orando pela vida das pessoas, que é através da minha fé as pessoas ser curadas e libertadas, ser principalmente salvas, ganhadas para Jesus é mais importante do que eu ajudá-las financeiramente. Mas se eu tivesse, quando eu tenho, eu sempre ajudo. Deus sabe que eu tenho um coração liberal, isso. É isso que Deus falou, você tem um coração liberal. Deus é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então, gente, vamos finalizar esse vídeo. A gente dei as 3 dicas que você precisa fazer para curar as feridas na sua alma. O que são manchas na alma? As manchas e feridas na alma são tudo aquilo que a gente sofreu de traumas, de vícios, de tudo de ruim. Tudo de ruim que você imaginar, a nossa alma é ferida. E tem cura. Eu fiz um tratamento chamado Cura na Alma durante 1 ano. E através desse questionário, dessa apostila que eu estudei, caiu tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês. Resumi tudo aqui pra vocês, a apostila toda que eu estudei, nisso. É como se fosse um tratamento psicológico, só que na alma. É pra gente refletir aquilo que a gente tá errando e mudar. Por quê? Porque a gente semeia que a gente colhe. Amém?
E quanto mais a gente vai ferindo a alma, vai chegar um ponto que você não vai suportar. Não vai suportar. E vai querer fazer uma besteira. Por isso que muitas pessoas ficam pensando, têm pensamentos suicidas. Só que esses pensamentos suicidas são simplesmente setas do capeta, vamos dizer assim, setas do inimigo para trazer você para o inferno. E lá no inferno não é mamata não, irmãos. O inferno foi criado por Deus para todos aqueles que praticarem o mal. E tirar a sua própria vida é assassinato, é assassinar você mesmo, é a pior covardia que tem. Amém? É tirar o dom que Deus deu a você, o dom da vida. Porque Deus nos deu o dom da vida, soprou nas narinas de Adão o sopro da vida. Amém? Então a gente não tem a permissão de fazer isso, de tirar a vida de ninguém, nem a nossa mesma, nem a nossa própria vida. Porque isso é condenação certa. A Bíblia fala que nós não podemos julgar quem vai para o inferno ou quem não vai. Mas a Bíblia fala que quem tira a sua própria vida, sim, não terá o perdão de Deus. Isso é muito sério. E o capeta quer fazer isso mesmo, quer tirar a sua vida. Para quê? Para que você não seja moldado, para que você não seja corrigido, para que você continue no erro, e pecando, e ferindo sua alma, até você querer tirar a sua própria vida. É isso que ele quer. Então eu estou aqui para reverter esse caso, para reverter essa situação na sua vida, para que você não faça isso, e você não vai fazer, porque eu estou aqui para orar para a sua vida, e você pode contar comigo que eu vou orar e vou jejuar pela sua vida, e você vai ser curado em nome de Jesus. Amém? E você vai fazer tudo que eu estou falando para vocês aqui, principalmente os 3 pontos, e eu vou te dar garantia que você vai ser curado, que você vai ser curada em nome de Jesus, porque o poder está nele e não em mim, porque eu sou um instrumento usado nas mãos de Deus, sou um canal de bênçãos na vida das pessoas. Amém? Isso não é dom meu, é dom de Deus, e eu quero te abençoar em nome de Jesus. Amém? Então neste momento eu vou estar orando pela sua vida. Senhor Deus, eu convido essa pessoa neste momento a fechar os seus olhos, eu convido você para fechar os seus olhos em nome de Jesus, colocar as mãos no seu coração assim, ó. Coloca a mão no seu coração. E a palavra de Deus fala que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele vai estar aí agora. Independente do momento que você assistir esse vídeo. Você está conectado com Deus e eu estou conectada com Deus. A palavra de Deus diz, onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei presente. Mesmo que seja virtual. Eu creio. Eu creio que o Senhor está presente neste momento, que essa pessoa está orando junto comigo. Então, oremos. Senhor Deus, venha com a cura, venha com a libertação, Senhor Deus. Que o Senhor derrame o teu sangue de amor sobre essa pessoa. Que essa pessoa seja liberta, seja cura dos seus piores pesadelos, dos seus piores males, dos seus piores vícios. Eu oro e profetismo como profetiza do Senhor. Sobre esta vida ela vai ser curada. Ele vai ser curado no poder que há no nome de Jesus. E eu creio porque o Senhor nos deu autoridade para isso. Porque os seus discípulos curaram e eu sou discípulo de Jesus Cristo. E eu creio na cura e na libertação dessa pessoa que está orando comigo agora. E você diga amém. Amém. Creia no teu milagre que ele vai chegar. Em nome de Jesus. Basta você acreditar. Porque eu creio. E através da minha fé você vai ser curado. Mas você tem que crer. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!